Olá, tudo bem? Obrigado por ter clicado no meu vídeo. Seja bem-vinda ao meu canal. E hoje nós iremos falar sobre a morte. É um tema que, enfim, eu já vinha planejando gravar sobre esse tema aqui no canal. E é uma coisa que eu sempre penso sobre a morte. E, aliás, toda a humanidade se pergunta, a humanidade inteira se pergunta sobre a morte. O que acontece depois da morte? O que acontece nesse momento de que o corpo deixa de respirar, que fechamos os olhos, para onde nós iremos depois da morte, porque a vida não se resume aqui. Então nesse vídeo nós iremos falar sobre isso, tá bom? E eu separei alguns textos bíblicos que falam sobre a morte, tá bom? Antes de entrarmos nos textos, eu queria compartilhar a minha experiência sobre esse assunto. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre me perguntei sobre a morte, porque até mesmo eu via alguns na televisão, né? Eu via alguns canais de televisão que passavam algumas coisas assim sobre a morte, a pergunta, o que acontece depois da morte. E eu sempre fiquei me perguntando sobre esse tema, o que acontece. Às vezes, e muitas das vezes eu me pego pensando mesmo, como que será esse momento em que nós iremos fechar os olhos e nunca mais abrir? Será que é como dormir, né? Como você está dormindo, fingindo que está com os olhos fechados, aí de repente dorme e acorda. Enfim, é uma coisa que eu sempre me peguei pensando. E provavelmente talvez você também já tenha pensado nisso ou está começando a pensar, né? Por isso que talvez você clicou aqui no vídeo. E enfim, então assim, não é um vídeo aleatório, porque não é um tema aleatório, é uma coisa que eu sempre tenho pensado e tudo mais. E como cristão, a Bíblia traz uma resposta para nós, como cristãos. Traz uma resposta para nós do que acontece depois da morte e que nós não precisamos ter medo dela. O primeiro texto que eu gostaria de ler é o texto de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, Jesus está dizendo que aquele que crer nele não irá morrer. E Jesus não está se referindo à morte física, mas à morte espiritual, né? De que é depois, que seria depois dessa morte física. Jesus está dizendo que aqueles que creem nele irão viver, estarão com ele, não irão morrer. Filipenses capítulo 1, verso 21 de Paulo diz assim: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o apóstolo Paulo, ele não vê a morte como algo ruim. Ele vê como algo bom, algo que traz recompensa, que é estar com Cristo. E é dessa forma que nós crentes devemos ver a morte. Devemos ver a morte não como uma perda, mas como lucro. Porque se nós somos crentes, cremos em Cristo, quando nós morrermos, nós estaremos com Ele. Então não há motivo para temer. E um outro texto também, é o de João 5, verso 24, que diz assim: Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. As palavras de Cristo trazem conforto para nós, até mesmo para mim. Porque eu me pego pensando muito na morte, o que vai acontecer. Às vezes até eu pergunto, Senhor, como que vai ser? Às vezes até eu me pergunto, Senhor, como que vai ser essa transição? Ou quando que eu irei morrer? Enfim, são pensamentos que a gente se pergunta, né? Quando que irá acontecer a morte? Mas obviamente não vai ser agora que eu vou morrer, espero que não, em nome de Jesus. Mas quando você estiver pensando sobre isso, lembre-se do que a Bíblia diz, não fique com medo da morte. A morte não é para nós ficarmos com medo dela. Em outro texto que prova isso, Filipenses, capítulo 1, verso 23, que diz assim:
Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo está nos dizendo o que acontece com o crente quando ele morre. O crente ele morre e a partir desse momento que ele morre, ele já está com Cristo. Ele já vai estar com Cristo. Como Jesus mesmo disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o que acontece conosco depois de morrermos é estarmos com Cristo. Isso para aqueles que creem em Cristo. E aqui não é a glorificação final, não é o momento para sempre, né? Na verdade, é um momento. Nós morreremos e começaremos a desfrutar das bênçãos da salvação, mas não de forma completa ainda, porque ainda tem outros acontecimentos que devem acontecer até chegar a esse final. Mas o crente, quando ele morre, o crente não fica dormindo, o crente não sabe para onde vai. Não, ele vai partir e ele está com Cristo. Então, a partir do momento que você fechar os olhos e nunca mais abrir, você vai acordar e já estará com Cristo, estará desfrutando do que Ele conquistou na cruz. E isso é o que me traz conforto, de saber que eu penso na morte, me preocupo com o dia que eu irei morrer, me pergunto como que é essa transição, mas ao mesmo tempo eu confio nas palavras de Jesus e eu sei que quando eu morrer, eu estarei com Ele. Você também deve confiar nisso, saber que a partir do momento que você morrer, você estará com Cristo. Não sei se a morte traz a você medo, traz a você tristeza. Se traz, todas essas tristezas, esse medo, devem ser lançados fora, porque você irá partir e estará com Cristo. Bom, é assim que eu lido com a morte, com o pensamento, refletindo como será a minha morte, quando eu irei morrer, o que irá acontecer. Eu lido assim, confiando na palavra do Senhor. Porque a morte, ela não é um fim de tudo. Ela é o começo de algo maior, que é estar com Cristo para sempre. Bom, esse foi o vídeo, pessoal, uma pequena reflexão. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, também deixe seu comentário, para que você acompanhe também os próximos vídeos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fui!